Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Contexto. A você, meu muito obrigada pela companhia nesta manhã de sábado, porque hoje eu recebo aqui o advogado, criador de conteúdo digital e político, Dr. Amarildo Filho. Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor. É uma satisfação tê-lo conosco. Por favor, a casa é sua. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu que acompanho o programa, parabenizo pela iniciativa, uma iniciativa muito importante para a gente debater pautas de interesse da população e sempre com uma condução muito profissional, respeitosa. Então, uma satisfação para mim estar aqui com vocês hoje. Eu é que agradeço, muito obrigada, viu? E obrigada também por tão prontamente atender ao nosso convite, né? E estar conosco aqui nesta manhã de sábado. Eu que agradeço e que nós possamos contribuir com o debate nessa manhã, trazendo pautas importantes e que eu tenho certeza que é de interesse de quem está nos acompanhando. Doutor Amarildo Filho, goiano, advogado, criador de conteúdo digital e político. Doutor, para iniciarmos o nosso programa, eu gostaria de pedi-lo para o senhor fazer um breve relato da sua trajetória, para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais da sua pessoa e, claro, do seu trabalho. Doutora Amarildo, advogada há quase 10 anos, sou pós-graduado em Direito Público, mestrando em Direito Constitucional, ou seja, tenho na minha veia esse sentimento de justiça, de luta pelos direitos da população, algo que eu trago no meu coração assim que eu decidi cursar Direito. Sou marido da Marília, pai de 2 filhos, do Davi e da Bela. Minha filhinha que completa 1 mês, meu filho de 1 ano e 9 meses, minha família que é minha referência, meu porto seguro, minha base. Um apaixonado pela política que sempre gostou de debater temas sociais, temas que impactam diretamente na vida da população, porque por mais que as pessoas não entendam, a política, ela movimenta, ela influencia a sua vida, queira você ou não, goste você ou não da política, ela interfere diretamente na sua vida. Então, eu sou um apaixonado pela política e eu acho que nesse momento que o nosso país está vivendo, é mais importante ainda nós estarmos debatendo a política do nosso país, do nosso estado de Goiás, da nossa cidade de Goiânia, e feliz, né, que a população agora começa a ter interesse em debater esse tema. Eu que sou criador de conteúdo nas redes sociais já há alguns anos também, comecei criando conteúdos jurídicos, né, e por isso surgiu aí o doutor Amarildo, né, o advogado que começou nas redes sociais falando sobre direito dos consumidores, direito previdenciário, benefícios trabalhistas, temas que abrangem grande parte da população e com uma linguagem fácil, para que as pessoas possam entender. Porque, às vezes, o direito também, assim como a política, parece distante, só que não é. O direito, ele também está ligado no seu dia a dia. E eu sempre digo que, principalmente o direito do consumidor, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, a gente está ali ligado diretamente com ele. Eu tive a oportunidade de ser diretor do PROCON aqui do nosso município, eu ocupei várias funções públicas, tanto no município quanto no estado, enfim, então é uma satisfação poder criar conteúdo. Hoje, na política, eu que comecei no direito, como eu falei, e acabei virando a figura do doutor Amarildo hoje, debatendo a política há mais de 4 anos, principalmente nesse momento delicado que o nosso país vive, um momento que nós precisamos refletir sobre aonde nós queremos chegar. Conversar com a população sobre esse tema, para mim, é de muita valia e eu fico muito feliz em poder debater isso hoje, além das redes sociais, aqui com vocês. Que maravilha. Doutor, o senhor bem disse aí que trabalhou no PROCON, então, na verdade, o senhor já prestava um serviço público, né? Mas falando um pouco de política, o senhor também tem uma referência política em casa, na família. Mas quando exatamente doutor Amarildo Filho decidiu entrar na vida pública? Então, meu pai foi vereador de Goiânia por 2 mandatos e, obviamente, a influência de ter acompanhado a política inicialmente, de sentir esse desejo de participar da política, vem
de ter acompanhado meu pai em vários momentos da trajetória política dele. Com certeza, a base política que a gente traz dentro de casa, assim como o filho que tem o pai médico e acaba vendo o pai ali na medicina, acompanha o pai médico, o filho que vê o pai advogado, enfim. Eu convivi com meu pai durante esses 2 mandatos que ele teve, acompanhando de perto, e confesso que me interessei e comecei a debater. Quando eu vi, eu já estava ali participando ativamente da vida política dentro da minha universidade, fui presidente de centro acadêmico, e detalhe, sem o meu pai gostar muito, na época que eu mexesse com política. Uma influência, né? Meu pai, tinha referência, eu acho que mas... se ele pudesse escolher outro caminho para mim, antes, né? Eu acho que hoje ele está até mais empolgado, até gosta, mas anteriormente eu acho que o desejo do meu pai era que eu pudesse fazer um concurso público, talvez na magistratura, algo nesse sentido, que ele também, que vem da carreira jurídica, né? É procurador do município, advogado. Então, eu acho que ele teria escolhido esse caminho para mim, só que eu tive a liberdade de escolher o caminho da política, me interessei por ela, gosto dela e acredito que ela é uma ferramenta de mudar a vida das pessoas. E eu acho que eu aprendi isso acompanhando meu pai durante a sua trajetória. E com ele eu aprendi também que na política nós temos momentos de alegria, de tristeza, mas que acima de tudo nós temos que manter a nossa consciência tranquila, sabendo que no final do dia é com ela que nós vamos dormir e conscientes que nós estamos fazendo o nosso melhor. Então, eu sigo aí esse caminho nesse sentido, seguindo a trajetória do meu pai, do meu irmão, que posteriormente foi deputado estadual também. Então, vem de berço, vem de casa e é uma satisfação poder continuar essa história. Exatamente. E querendo ou não, a área jurídica também leva a isso, a política, né? Automaticamente. Ainda mais o senhor que já prestava serviço público, né? Então, ficou fácil de entrar, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer assim, meu pai não quis que eu entrasse na política, mas a partir do momento que ele me direcionou para o curso de Direito, eu acho que está muito ligado, né? Então, hoje, quando a gente debate as leis, quando a gente debate a Constituição, quando a gente debate justiça, está ligada diretamente à questão política. Hoje, ainda mais. É verdade. Hoje, ainda mais no nosso país, e até de uma forma triste, né? Que é algo que nós precisamos, inclusive, mudar. E em 2026 nós teremos a oportunidade de mudar essa situação jurídica que está mais política, né? Politizada dentro do nosso país. O que faz parte dessa construção política, né, doutor? Que faz parte dessa construção política, com certeza, e hoje a população começa a entender melhor isso, né? Eu acho que antigamente as pessoas não sequer entendiam como que eram escolhidos os ministros do STF. Então, quando eu comecei a criar conteúdo nas redes, inclusive, eu via muitas pessoas assustadas. Mas espera aí, ministro do STF é escolhido pelo presidente da República? Como assim? Passa pelo Senado Federal? Então, o Senado é que aprova o ministro do STF? Então, as pessoas não sabiam, as pessoas não tinham conhecimento. E hoje esse conhecimento é muito importante, inclusive, para que elas possam fazer a escolha durante as eleições. Na verdade, está se tornando até necessário, né? Necessário. É muito necessário que as pessoas voltem a se envolver mais com a política, que eu acredito que elas se envolviam, né? Mas diante das circunstâncias, acabaram deixando, não quero saber, mas agora a gente nota que esse interesse, graças a Deus, tem voltado, as pessoas têm estado mais conscientes e isso é muito importante, né? Muito importante, a população brasileira que sempre debateu muito futebol e novela. Isso. Hoje a população brasileira debate política. Isso é importante. A polarização trouxe muitas coisas ruins. Sim. Né? A polarização ela trouxe brigas, ela trouxe divisões nas famílias, dentro de casa, grupos de WhatsApp que se desfizeram. Exatamente. Só que ela trouxe para o debate algo necessário. Nós precisamos entender e debater mais sobre a política, sobre o que a política interfere na sua vida, porque muitas vezes a gente acabou fazendo escolhas mal feitas por falta de conhecimento. Então, é muito importante esse debate, a polarização. Lula-Bolsonaro trouxe esse debate para a mesa do cidadão e agora nós temos que ter maturidade, acima de tudo, para debater sobre política. Muitos falam, mas a polarização tem que acabar porque ela faz muito mal. Não, a polarização, ela não tem que acabar, ela não vai acabar. Agora, a população precisa ter maturidade para debater sobre política
e respeitar as divergências, as vontades opostas. Cada um pensa de um jeito e defender aquilo que você acredita que é o que eu faço. Sempre de maneira respeitosa, mas sempre deixando o meu posicionamento também. E eu acho que isso é importante no político. As pessoas estão cobrando isso do político também. Exatamente. Né? Porque o que tem de político hoje, que fala uma coisa e chega lá, faz outra completamente diferente, são vários, né, que estão fazendo isso, mas que estão perdendo a credibilidade e que estão perdendo as eleições por isso também. O que o senhor falou é muito importante. E que venha essa maturidade agregada à responsabilidade, tanto do eleitor e, claro, também dos políticos, né? Com certeza, até mesmo porque eu sempre digo o seguinte, em várias rodas que eu participo, que pessoas falam mal de políticos, eu sempre digo que eles não estão lá à toa. Se eles chegaram lá, eles chegaram através do voto. É porque pessoas colocaram esses políticos lá. Então, que a população saiba escolher melhor os seus candidatos. Hoje, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que escolhem os seus candidatos movidos por quê? Movidos por interesses financeiros, por barganhas que são feitas. Então, isso aí leva a esses políticos que estão aí. Então, nós precisamos ter responsabilidade também na hora de escolhermos. Se hoje tem corrupto, se hoje tem variados políticos dentro das câmaras, das assembleias, dos governos, é porque temos dentro da sociedade essas pessoas que colocam esses políticos lá. É verdade. Você hoje está suplente de vereador pelo PL, né? E agora é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. O que influenciou essa mudança partidária? Meu irmão é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Eu tenho uma ligação muito direta com o PL. Inclusive, fui para o PL convidado pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele entrou em contato aqui com o deputado federal Gustavo Gayer, pediu para que me procurasse, para que eu filiasse no PL, para que eu fosse, então, pré-candidato a vereador pelo PL. Então, eu tenho uma ligação direta com o presidente Bolsonaro. Fui convidado por ele para estar no PL, disputei as eleições de vereador em Goiânia, convidado por ele, com 11 cabos eleitorais e fazendo a campanha na internet. Nós tiramos aí 3.248 votos que me levaram à primeira suplência, faltou muito pouco, até 95% das urnas apuradas. Eu estava entre os eleitos, então eu tenho uma ligação muito próxima com o PL. Só que hoje o Partido Novo, ele é um grande aliado do PL. É um partido irmão, nós podemos dizer, que defende as mesmas pautas, que está nas mesmas lutas no Congresso Nacional. Com a ida do meu irmão para o Partido Novo, lançando-se pré-candidato ao Senado, eu acho que seria coerente eu estar no mesmo partido do meu irmão e estando em um partido que defende as mesmas pautas. E conversei com pessoas próximas ao presidente Bolsonaro, que não se opuseram, muito pelo contrário. Então, com isso, eu peguei, inclusive, uma carta de anuência assinada pelo senador Wilder Moraes, pelo Gustavo Gayer, autorizando a minha ida para o Partido Novo, com o intuito de disputar essa cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília. Lembrando que nós precisamos fortalecer mais partidos de direita. Claro. Não adianta o PL estar sozinho. E hoje o Partido Novo ele precisa sobreviver à cláusula de barreira. Então, esse foi um motivo também para que eu estivesse no Novo, entendendo que no Novo eu tenho uma competitividade maior. Lembrando que o Novo não tem deputado de mandato, no PL já tem. Então, minha dificuldade seria maior no PL de eleição. Então, no Partido Novo, além de estar ajudando um partido de direita, eu estou também com a possibilidade de vitória, digamos assim, maior pela chapa que foi montada. Então, eu acho que é uma questão de coerência, mas sempre mantendo a mesma ideologia. Eu jamais mudaria de partido, por exemplo, sairia do PL para um partido que não tem as pautas que eu defendo. Impeachment de ministro do STF, anistia aos presos políticos, redução da carga tributária, que hoje a gente está assistindo aí o que o governo do PT está fazendo, colocando um peso gigantesco nas costas do brasileiro. Então, o Partido Novo ele abraça todas essas pautas. Eu acredito, inclusive, que estará caminhando com Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno. Essa é a minha torcida. Já que estamos falando de base aliada, podemos afirmar que Dr. Amarildo Filho é de extrema-direita? Esse rótulo de extrema-direita foi algo que a esquerda criou para menosprezar pensamento que diverge do deles. O que é extrema-direita? O que é o extremismo? É defender impeachment de ministro do STF que comete crime?
Isso é ser extremista? Se for, eu sou extremista, porque eu acredito que ministro do STF que comete crime de responsabilidade tem que ser impeachmentado, tem que ser responsabilizado. Se isso for extremismo, eu sou extremista. Defender anistia a presos políticos que estão aí condenados a 14 anos de prisão por pichar uma estátua, acusados de financiar atos golpistas com Pix de R$ 500, isso aí é extremismo? Se for, eu sou extremista. Mas eu acho que isso é mais uma forma de querer menosprezar ou de colocar a opinião pública contra aqueles que pensam diferente da esquerda. Nós queremos, na verdade, respeito à Constituição Federal. Eu, como você, um extremista, um antidemocrático, um cara que advogado aí há 10 anos, que cursou 5 anos de direito, fez pós-graduação, hoje mestrando em direito constitucional, como que eu posso ser taxado de extremista? Muito pelo contrário. Extremismo é o que estão fazendo, querendo censurar as pessoas, querendo acabar com a liberdade dos brasileiros, sempre oprimindo, ameaçando com inquérito de fake news interminável, um inquérito totalmente inconstitucional, abusivo. Então, extremistas são esses que nós combatemos. Nós não, nós defendemos justiça, liberdade e nós defendemos, de fato, um Estado que funcione, políticas públicas que funcionem, um Estado mais barato e mais eficiente para atender a população. Se isso for extremismo, eu posso ser considerado, sim, um extremista. Doutora Marildo, anteriormente, nós falamos sobre a polarização, né? Que o senhor falou que é positivo e eu concordo que ela realmente é positiva. Mas, apesar do efeito positivo dela, o senhor não acha que ela tira um pouco o foco de projetos importantes e necessários? Tira o foco, concordo plenamente. Porém, hoje nós não temos como fugir de questões estruturais ou questões necessárias para o nosso país. Hoje, infelizmente, nós temos um presidente que vai completar 4 anos na presidência que ele fomentou a polarização, ele não governou o país. O Lula ficou preso a essa polarização. Ele, ao invés de fazer um governo independente de lado político, né, está aí encerrando a sua carreira política, acredito, até pela sua idade, poderia ter feito algo diferente. Ele fomentou a polarização e ele acabou criando atritos no país que nós agora precisamos resolver. Porque como que nós vamos aceitar, por exemplo, ministro do STF que recebeu 80 milhões do Banco Master através do escritório de advocacia da sua esposa e que está claramente atuando para esse banco que cometeu a maior fraude contra o sistema financeiro nacional? Como que nós vamos deixar isso agora como se não tivesse acontecido? Nós precisamos atuar para impeachment esse ministro. Aí você vai me dizer, mas e as pautas ali, a saúde, a educação? Mas como que nós vamos deixar pessoas inocentes que foram presas por esse fantasioso golpe do 8 de janeiro? Vamos abandonar essas pessoas aí com 14 anos de condenação? Então nós precisamos corrigir essas falhas que foram cometidas para que nós possamos, de fato, debater os problemas estruturais do Brasil. Carga tributária, serviço público de qualidade, realmente o que está acontecendo no Brasil aí, que as famílias endividadas, hoje nós estamos debatendo aí recorde de famílias endividadas, pessoas que não têm condições de se sustentar com o básico. Então, nós precisamos debater isso, mas nós não podemos largar esses problemas que foram criados. Muitas pessoas colocam isso, culpa na polarização. Não, não é polarização, é questão de justiça. Então, eu sempre digo que hoje nós precisamos, sim, impeachment ministros corruptos, nós precisamos anistiar presos políticos, para aí sim a gente começar a debater as pautas que o Brasil precisa. E com esse governo aí, nós não vamos conseguir avançar. Qual a sua concepção sobre a fala de Ronaldo Caiado sobre o governo Bolsonaro? Uma fala infeliz. O Caiado ele falou que se o PL, se o Bolsonaro não tivesse, se tivesse administrado bem, o PT não voltava. O Caiado sabe muito bem que não é isso. O Bolsonaro ele foi retirado da presidência da República por conta de todo um sistema que foi montado para isso. Porque o Bolsonaro resolveu enfrentar alguns problemas no Brasil que são antigos. O Bolsonaro foi o único presidente que teve coragem de pedir impeachment de ministro do STF. O mesmo ministro que hoje está aí acusado de vários crimes, que conduziu a prisão do Bolsonaro. Então, não foi por falta de gestão, muito pelo contrário. Bolsonaro conduziu o país num momento de crise sanitária, onde o país estava fechado, pandemia, guerra, muitas coisas acontecendo. O Bolsonaro conseguiu entregar o país no azul,
conseguiu entregar com as contas públicas com saldo positivo, ao contrário do que está acontecendo hoje. Então, não foi falta de gestão. Se quiser falar, mas o Bolsonaro não podia ter falado isso, não podia ter falado aquilo, tudo bem. Muitas pessoas podem criticar algumas falas pontuais do Bolsonaro que ele mesmo já disse que não teria feito. Agora, criticar a gestão Bolsonaro, me desculpe, não tem como criticar. O Bolsonaro fez uma baita gestão, uma baita equipe, tanto é que a equipe do Bolsonaro foi eleita aí, senadores, governadores, Tarcísio é um exemplo disso. Então, foi uma baita gestão, uma equipe técnica que o Bolsonaro formou, que merecia mais 4 anos para que o Brasil pudesse dar um salto de qualidade. Infelizmente, esse salto foi interrompido porque pegaram aquele que falava que o Lula voltar para a presidência era o bandido voltar para a cena do crime, colocaram na vice, pegaram o presidente da Justiça Eleitoral, que presidiu a Justiça Eleitoral, que era inimigo do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro jogou, é como uma partida de futebol, né? Você jogar contra todos, mais o juiz, né? Jogando contra também. Então, era muito difícil o Bolsonaro ganhar. Eles conseguiram encerrar esse ciclo, mas foi importante para o Brasil. Foi importante o povo brasileiro viver mais 4 anos de PT, de governo Lula. E agora eles podem ver. Será que a gestão Bolsonaro foi ruim? Ou será que é a gestão Lula que está ruim? Em outubro nós vamos descobrir. Exatamente. Doutor Amarildo Filho, sendo eleito deputado federal, qual será a sua principal bandeira? Conte-nos um pouco dos seus projetos. Eu já falei que tem 2 bandeiras aqui que nós precisamos fazer, cumprir, efetivar para que o nosso país possa debater outras pautas. Nós precisamos de impeachment de ministros do STF, no mínimo 2, tá? Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Isso aí é questão de justiça. Não tem como a gente falar de projeto de lei se não existe justiça. Espera aí, eu vou fazer uma lei que não vai ser cumprida? Hoje, o que acontece é uma insegurança jurídica gigantesca, onde nós vamos aprovar uma lei que as pessoas falam, isso aí não vai dar em nada. E verdadeiramente não está dando em nada. Então, nós precisamos fazer que a justiça vala, que a justiça possa realmente aplicar a lei que é aprovada. E a primeira lei, a primeira justiça a ser feita é a retirada de 2 ministros do STF. Segunda pauta, anistia aos presos políticos. Eu conheço, Franciele, pessoas que estão presas, que são trabalhadores, Verdade. Que são pessoas humildes. Eu falo aqui em nome do João Paulo Cavalcante, meu amigo que está preso, condenado, um cara que nunca cometeu um crime e que hoje está preso, condenado a 14 ou 15 anos de prisão. Eu não consigo, sinceramente, eleito deputado federal, chegar no Congresso Nacional e tocar a minha vida largando essas pessoas para trás. Nós precisamos da anistia. E fora isso, a minha principal pauta é redução da carga tributária. Nós precisamos ajudar as pessoas que trabalham e produzem nesse país. Eu vou falar, está muito difícil. Pergunta para o comerciante aí, da sua região, da sua cidade, como que está o Brasil hoje? Se é possível continuar mantendo uma empresa, se é possível continuar mantendo um comércio. O comércio que emprega, que gira a economia, não dá. Então nós precisamos de ter uma mudança nessa carga tributária, ajudar as famílias endividadas e serviço público de qualidade, principalmente na saúde, que a saúde não espera. Então são muitas pautas que a gente vai defender. Essas 3 aqui são prioritárias: impeachment de ministro do STF, anistia aos presos políticos e redução da carga tributária. Lembrando que a gente sabe, né, impeachment acontece no Senado, mas o deputado federal ele pode sim atuar, ajudar, pressionar para que isso aconteça. Partido Novo terá candidatura própria ou apoiará o Wilder de Moraes? Tudo indica que o Partido Novo vai apoiar o Wilder de Moraes no primeiro turno, indicando um candidato ao Senado, que é o delegado Humberto Teófilo. E é como eu disse, o PL e o Novo, eles caminham juntos nacionalmente, já tem essa aliança no Paraná, acho que em Santa Catarina também já foi feita. Aqui em Goiás, acredito que vai ser selado também em breve o apoio ao Wilder Moraes com o delegado Humberto Teófilo em uma das vagas para o Senado. E eu torço, repito, para que o Novo também caminhe junto, já com o Flávio Bolsonaro no primeiro turno, quem sabe indicando o Zema, a vice do Flávio Bolsonaro, tendo em vista que Minas Gerais é um colégio eleitoral estratégico. E aí nós fecharíamos, né? Flávio Bolsonaro no Rio, Tarcísio conduzindo São Paulo e o Zema, Minas Gerais, os 3 principais colégios eleitorais. Com certeza, Flávio Bolsonaro terminaria o primeiro turno
em primeiro lugar, com uma boa vantagem. Doutora Marildo, qual a sua opinião sobre a PL da misoginia? O PL da misoginia pode defender muitas coisas, menos as mulheres, porque várias mulheres, inclusive, já gravaram aí dizendo que isso aí seria uma onda de desemprego, porque imaginem só, equiparar misoginia, que é algo totalmente subjetivo, com racismo, pena de 5 anos, salvo engano. Isso aí é mais uma forma da esquerda, do feminismo, querer acabar, destruir com o debate público e, ao mesmo tempo, enfraquecer as mulheres. Porque as mulheres, elas não precisam de PL da misoginia para respeito. As mulheres, hoje, que estão vivendo aí uma onda de feminicídio, precisam de políticas públicas efetivas para garantir que esses marginais que cometem violência contra as mulheres sejam punidos ou até mesmo sofram consequências ainda maiores. O que o PL da misoginia vem a fazer é o quê? É criar uma pauta feminista para cercear o debate e, claro, criando um discurso aonde você falar que a mulher, por exemplo, é um fantoche do Lula dentro de um debate político que é normal, né? Você pode falar que eu sou um fantoche do Bolsonaro, o outro pode falar que é fantoche do Lula. Ah, mas você falou para a mulher, isso é misoginia, você está cometendo crime. Ou seja, um completo absurdo e ainda bem que não vai prosperar. Foi barrado na Câmara dos Deputados e que realmente nós possamos aprovar projetos que verdadeiramente vão defender as mulheres. Quer um exemplo? Porte de arma para as mulheres que são vítimas de violência ou que estão sofrendo ameaças. Será que esses que aprovaram aí, essas feministas que aprovaram aí a misoginia, vão votar isso aí? Penas mais duras para criminosos, vamos acabar com a saidinha para criminosos que praticam crime contra as mulheres. Mas aí, essas mesmas mulheres que aprovaram essa misoginia não querem, ou seja, não querem proteger as mulheres. Querem fazer política. Doutor, o tempo passa muito rápido, né? Já estamos quase encerrando o nosso programa, mas antes eu gostaria de pedir que o doutor Amarildo Filho deixasse aqui aos nossos telespectadores uma mensagem à nossa população goiana e, claro, ao seu eleitorado. Passou muito rápido, agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade. Sinal de quando a conversa é boa, passa rápido. É verdade. Né? Muitos temas que a gente tem para tratar, mas eu deixo um recado aqui de esperança. Muitas pessoas falam que o Brasil não vai mudar, que a saída do Brasil é o aeroporto. Não, a saída do Brasil está nas nossas mãos, está nas nossas atitudes. Vamos debater política com seriedade, vamos levar conhecimento para as pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos levar a verdade, vamos levar conhecimento. Eu tenho certeza, nós vamos mudar a realidade do Brasil a partir de 2026, elegendo um novo presidente da República. Torço para que seja Flávio Bolsonaro, apesar de ser do Novo. Eu tenho um apoio público já declarado ao Flávio Bolsonaro, que nós possamos renovar a maioria do Congresso Nacional com pessoas que tenham compromisso de verdade, que tenham vontade de fazer a diferença, que tenham uma política diferente, porque você não vai mudar fazendo a mesma coisa. Então, dê oportunidade para novas pessoas e eu tenho certeza, nós vamos mudar a realidade do Brasil e 2026 é o começo da mudança. E eu quero agradecer, né, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã de sábado, né, levando um pouco mais de informação, levando um pouco mais da sua história, da sua trajetória, do seu trabalho aos nossos telespectadores e desejar que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, sua casa e que te dê muita sabedoria para que o Senhor possa verdadeiramente multiplicar na vida da nossa população. Amém. Deus te abençoe, muito Amém. obrigada. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que o programa de vocês tenha vida longa para continuar esse debate tão importante aqui, plural e necessário. Muito obrigado. Amém, eu agradeço, viu? E a você de casa, meu muito obrigada pela companhia mais esse sábado. E no próximo sábado estaremos de volta com o programa Contexto. Espero que você esteja aqui comigo. Até lá!